Oi, meu nome é Marcela Guglielmi Magalhães Dias, sou estudante do segundo ano do Colégio M2 e hoje eu vim falar nesse podcast sobre a obra O 15 de Raquel de Queiroz. Sobre a autora. A escritora, tradutora, romancista, jornalista, cronista e importante dramaturga, Raquel de Queiroz, nasceu no dia 17 de novembro de 1910 em Fortaleza, Ceará, e morreu aos 92 anos de idade no Leblon, Rio de Janeiro. Como causa da sua morte, um infarto, sendo que alguns anos antes a autora havia tido um derrame. Raquel de Queiroz deu muita sorte por nascer numa família que era mais liberal, podemos dizer assim, que deixava ela fazer suas próprias escolhas e ser quem ela era de verdade. Já que na época de 1910, que foi quando ela nasceu, quase nenhuma família era assim. As famílias eram mais fechadas, com mentes mais fechadas, tinham aquele pensamento que a mulher tinha que crescer e aprender a fazer serviços de casa para poder servir ao marido, aos filhos. E a família de Raquel de Queiroz não era assim. Ela era completamente livre para poder fazer as próprias escolhas. Isso foi o que deu cada vez mais forças a ela para ser uma escritora de sucesso. Ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977. Em 1915, aos 5 anos de idade, Raquel e seus pais, devido a uma seca no Nordeste, se mudaram para o Rio de Janeiro e logo depois para Belém do Pará. Mas, 2 anos depois, retornaram a Fortaleza. Ela ficou nacionalmente conhecida em 1930, aos 19 anos, após publicar sua obra O 15, um romance que retratava a luta do povo de sua região de origem contra a seca e miséria. A obra foi escrita no período em que a autora precisou ficar de repouso com suspeita de tuberculose. E a inspiração para escrever a obra veio de coisas que ela já tinha vivenciado e ouvido histórias. O livro tem 26 capítulos e sua primeira edição foi lançada pela editora José Olímpio e foi traduzido também para várias línguas diferentes. Com a obra, Raquel conquistou o prêmio Fundação Graça Aranha na categoria Romance. E com seu último romance, Memorial de Maria Moura, a autora foi a primeira mulher a receber o prêmio de Camões. No começo de sua carreira, nos romances João Miguel e O 15, a autora alinha-se a escritores como José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Jorge Amado, em uma escrita voltada para o regionalismo, denunciando a seca nordestina, a miséria, a desigualdade e indiferença dos poderosos diante a penúria do povo. Raquel também ficou muito conhecida por outras obras suas, como João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias, Dora Doralina, O Galo de Ouro, Memorial da Maria Moura. E também peças de teatro como Lampião e a Beta Maria do Egito. Durante a ditadura de Vargas, em 1937, a autora escreveu Caminho de Pedra, que foi um romance notadamente com inclinações políticas de esquerda. Já no romance As Três Marias, que citei anteriormente, a autora focou mais num estilo intimista de escrita, com uma narração voltada para o psicológico dos personagens. A obra O 15 retrata a grande seca que ocorreu no Nordeste em 1915. Com tal situação, muitas famílias saíram do interior em busca de melhores condições de vida na capital, Fortaleza, e até em outros estados. Devido a isso, a história se passa em um cenário de muita dificuldade e miséria, no qual Chico Bento, com a falta de dinheiro e oportunidades, trocou seus gados por um burro de viagem e uma quantia em dinheiro para que, junto com sua família, pudesse ir à Amazônia, pois o homem tinha ouvido falar que lá o que não faltava era um emprego. Ao partir de Quixadá, cidade onde a história se inicia, são enfrentadas muitas dificuldades,
como a fome constante, falta de água e abrigo, várias doenças e a morte de um de seus filhos. Com isso, o abalo emocional da mãe. É mostrada também a história de Conceição, uma jovem professora, independente, de forte personalidade e que não pretendia se casar no futuro. Ela era madrinha de um dos filhos do Chico Bento, prima e paixão de Vicente e neta de Dona Inácia, que no início da história está passando um tempo na casa da avó em Quixadá, mas logo volta para Fortaleza, onde morava, e leva sua avó junto por causa da situação precária da cidade. Lá, ela ajudava todos os dias no chamado campo de concentração, onde as pessoas iam com a intenção de receber ajuda, mas, na verdade, o governo só queria manter essas pessoas afastadas dos demais habitantes da cidade. Com isso, não conseguiam emprego e nenhum sustento. Vicente, primo de Conceição, um dos personagens principais da história, vivia em Quixadá também, na fazenda de Quixadá com outros primos, onde ele tinha uma criação de gados. Com a seca, muitos animais também passaram fome, sede, pegaram doenças como a do carrapato e muitos morreram. E mesmo com boa parte da população indo embora daquela região, Vicente escolheu permanecer ali, por preocupação em cuidar dos gados. Agora que já conhecemos os personagens principais, irei falar sobre alguns pontos marcantes da história. A história se inicia com Dona Inácia, avó de Conceição, na janela fazendo uma novena para que a chuva caísse, já que há muito tempo no Nordeste não tinha nenhuma chuva. Para os nordestinos, a seca de 1915, como mostra no livro, foi uma das mais graves que já aconteceu até hoje. Eu arrisco a dizer que é quase impossível alguém ler essa obra tão marcante e não sentir empatia pelos personagens. Logo no dia seguinte, Vicente foi até a fazenda de Dona Inácia, pois ficou sabendo que ela conseguiu curar os seus gados contra os carrapatos e os deles estavam muito doentes. E é nesse primeiro contato no livro de Conceição com Vicente que podemos perceber a química que rolava entre os dois. Chico Bento, que trabalhava na fazenda de Quixadá, que era a fazenda de Vicente, recebe uma ordem de soltar os gados, já que não estavam tendo mais condições de manter eles. Nesse mesmo dia, ao chegar na sua humilde casa, Chico Bento encontra sua mulher chorando, com medo de não dar conta de sustentar seus filhos, que eram 4, ou de pagar contas que estavam atrasadas. Com isso, Chico Bento tenta oferecer seus gados para Vicente, que recusa a proposta, já que achou muito caro o valor que Chico Bento queria vendê-los. Então, o acordo foi de trocar os gados por um burro de viagem mais uma quantia em dinheiro, 50 mil réis. Os planos de Chico Bento era comprar passagens para ele e sua família irem para a Amazônia, já que ele tinha ouvido falar que lá tinham mais oportunidades de emprego, como eu havia falado no início, mas ao pagar as suas dívidas, não sobra quase nada desse dinheiro. Então, no dia seguinte, ele e sua família partem rumo à Amazônia a pé, apenas com seu burro de viagem. Após passar por todas as dificuldades da viagem, eles resolvem mudar o rumo e ir para Fortaleza, onde tinham a comadre Conceição, madrinha de seu filho Manuel, ou Duquinha, como chamavam. No percurso, são mostradas outras famílias também passando por dificuldades, e Chico Bento, mesmo sem ter muito, ajudava os outros com pouco que tinha. Chico Bento, então, chega à capital Fortaleza com sua família, faltando 2 de seus filhos. Um, pois morreu, comendo um fruto desconhecido por fome, e outro porque sumiu. E ao chegar, ele encontra com a comadre Conceição e ela arruma abrigo para eles e comida. Ele pede para Conceição que conversasse com sua esposa, já que ela estava muito abalada com a morte do filho. E Conceição vai até a esposa de Chico Bento, conversa com ela
dá conselhos para ela e, além disso, pede um de seus filhos para criar, o afilhado Manuel. Porque a Conceição tinha muita vontade de criar uma criança, mas ela não queria casar, consequentemente não teria filhos, porque na época não era muito aceito ter filhos sem casar. E como o menino estava muito doente e a mãe e o pai não tinham muitas condições de cuidar dele, ela tomou essa decisão. E a esposa de Chico então conversa com ele para entrar em um acordo se dariam ou não a criança para a comadre, e eles acabam decidindo que sim, eles dariam o Manuel para Conceição criar. Manuel, também chamado de Duquinha, ao chegar na casa da madrinha e se despedir da mãe, ficou bem triste e no seu canto. Ele não queria muito contato com ninguém, queria ficar sozinho e estava com muito medo. Mas aos pouquinhos, Conceição foi mostrando para ele que ali não havia perigo. Deu comida ao menino, levou ao médico e cuidou muito bem dele. E além disso, ela comprou passagens para os comadres irem a São Paulo, já que lá ela tinha certeza que eles arrumariam um emprego e teriam uma vida muito melhor. Chico e a esposa então foram embora de trem rumo a São Paulo. E outro ponto muito importante também, falado no livro, agora sobre o romance entre Conceição e Vicente, é que o amor que ela sentia por ele foi diminuindo cada vez mais por causa de suas atitudes machistas que ela não concordava. No final do livro, então, um milagre acontece, a tão esperada e desejada chuva. Todos ficam muito felizes, já que a maior alegria que poderiam ter era a chuva, pois, sem ela, só coisas ruins aconteciam e a vida das pessoas dificultava cada vez mais. A obra e a atualidade. Na obra, são representados exemplos de machismo, feminismo, assédio, estupro e miséria, temas muito abordados hoje em dia. O machismo é bastante encontrado no personagem Vicente, em momentos como que ele elogia outras mulheres e as culpa por usarem roupas mostrando a perna, ou em momentos em que ele fica com várias mulheres e se acha superior por isso. O feminismo é bastante encontrado na personagem Conceição, por ela ser uma mulher independente, ter um emprego como professora e querer viver sua vida sozinha, o que não era muito comum na época, já que a maioria das mulheres eram criadas e formadas com a intenção de servirem a seus maridos e serem donas de casa. Também é encontrada situações de assédio e estupro, como no cenário em que a mulher é violentada no trem, e de miséria na família do Chico Bento e em outras famílias citadas no livro. Essas adversidades são muito recorrentes na atualidade, com muitas discussões em redes sociais e movimentos sociais entre machistas e feministas, muitos casos de abusos físicos por ano, muitas famílias desabrigadas passando fome e vivendo na miséria. O interessante desta obra é que é uma história atemporal. Existe muita conexão entre o livro com a atualidade. Infelizmente, vários cenários vistos no livro é a realidade de muitas pessoas hoje em dia. Há muita miséria, fome, ainda há secas no Nordeste e também muita falta de oportunidades. Com esse livro, Raquel de Queiroz trouxe explicitamente a realidade de seu povo na época em que a história se passa. A história causou tanto impacto que em 2004 baseou um filme com o mesmo nome, O 15. O filme foi dirigido por Jurandir de Oliveira e atuado por Juan Alba como Vicente, Jurandir de Oliveira como Chico Bento, Carina Barum como Conceição, Sóia Lira como Cordolina, Maria Fernanda como Mãe Inácia.
Fala-se muito na crueldade e na bruteza do homem medievo, mas o homem moderno será melhor? Raquel de Queiroz. Bom, nesse podcast falarei do livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, escrito por Lima Barreto. O Lima Barreto, ele foi um autor que produziu 19 obras, ressaltando as 4 mais conhecidas, que foram o Triste Fim de Policarpo Quaresma, A Clara dos Anjos, O Cemitério dos Vivos e Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Ele veio de uma família extremamente pobre e é negro, por isso sofreu muito preconceito em sua vida e faz questão de trazer essa abordagem em suas obras. Ele enfrentou a escravidão de 1808, quando era criança, no seu aniversário de 7 anos, onde sua mãe, escrava e liberta, tinha morrido, e ele percebeu que mesmo a escravidão sendo abolida, o racismo já tinha se enraizado na sociedade, formando o que chamamos de racismo estrutural. Inclusive, a sua ascensão social foi após a abolição da escravatura, em um período que o preconceito era ainda mais forte, e ele fala em suas obras o quão difícil é para um negro progredir em sociedade. Falando sobre sua obra, As Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ela foi seu primeiro romance autobiográfico, ligado ao pré-modernismo, que tem como narrador e protagonista o Isaías Caminho. Uma coisa muito curiosa nessa obra é que ela transparece que o autor está falando sobre a própria vida dele, porque tem muitas críticas sociais e muitas coisas que ele próprio viveu. E ela tem como narrador e protagonista o Isaías Caminho, que retrata a história no Rio de Janeiro, na época da Primeira República, como um jovem negro que tinha o sonho de ser doutor, para poder ter uma melhor qualidade de vida, além de conquistar um status social. Por isso, ele sai do interior do estado e vai para o Rio de Janeiro, levando uma carta de recomendação do Coronel Belmiro, um homem muito importante. Então ele vai à procura de um deputado chamado Doutor Castro, para ouvi-lo enquanto ele estuda. Para auxiliá-lo enquanto ele estuda, aliás. Depois de muita procura e frustração, ele acaba se sentindo mal em não encontrá-lo, e quando finalmente o encontra, descobre o quão grosso e malvado ele é, além de ser preguiçoso, e não dá o tão sonhado trabalho. Inclusive, essa parte em específico faz uma crítica aos políticos da época em geral. Ele acaba tendo que ficar hospedado em um hotel, às custas de sua mãe, que posteriormente foi assaltado. E o protagonista levou a culpa sem ter feito nada, apenas por sua cor de pele e por sua condição social, ele foi confundido com um dos assaltantes. Logo depois, ele leva um péssimo tratamento da polícia, que chama ele, inclusive, de mulatinho. Ele até fala que ele sentiu vontade de soltar as lágrimas que ele estava segurando. E também um péssimo tratamento do delegado, que ficou perguntando se ele era estudante de verdade, sendo inconveniente, levando ele preso injustamente. Devido a seus amigos, que ele conseguiu ser solto, mas ele estava sem dinheiro e sem poder se sustentar nesse período. Ele teve que participar de grandes guerras dos operários, ele participou, né? E depois de muito tempo, seu amigo Gregorovitch o encontrou e o ajudou, o levando para o jornal O Globo. Depois de um bom tempo de trabalho em O Globo, ele estava com seu psicológico exausto e obcecado pelo trabalho, decidindo se suicidar. Ele resolveu avisar seu chefe sobre isso, porém encontrou ele com sua amante em seu quarto. Por causa de sua situação, foi promovido e estava vivendo uma vida dos sonhos, entre aspas. Mas ele descobriu que essa vida dos sonhos não era o que ele realmente sonhava. Irônico. Por ser tão desgastante, tão difícil, apesar de poder desfrutar do dinheiro. Então ele decidiu voltar para sua terra natal por ser uma vida tão mentirosa e tão enganadora. Portanto, voltou para o seu interior, decidiu ter uma vida normal, se casou e decidiu que os sonhos dele estavam justamente nessa vida que ele tinha mesmo no começo, nessa vida simples, pacata, sem muito glamour, vamos dizer.
Então, ele volta para sua terra natal no final do livro. É muito interessante falar sobre esse livro e o quanto ele retrata também um pouco da vida mesmo do Lima Barreto, que ele sofreu muito preconceito racial e ele usa da sátira e do jornalismo para fazer uma crítica social disso. Tanto que ele fez críticas impiedosas para os aristocratas e para os militares, o que levou o seu nome a ser proscrito na grande imprensa. Além dessa obra, ele lançou contos, crônicas, peças sátíricas que apareceram em várias revistas, O Diabo, Brás Cubas, Fonfon, Careta. E ele tinha um viés marxista. Eu acho interessante falar isso. E ele criticava veementemente a política brasileira, a proclamação da República, e ele retrata como ele era sonhador, ingênuo, e como esse mundo de riquezas e pode ser enganador e pode ser mentiroso. Por isso, o final da história. Ele lançou várias obras além dessa, não foram só essas, como eu já citei anteriormente. Inclusive, uma das obras, o Policarpo Quaresma, teve uma versão cinematográfica. Eu acho interessante falar sobre isso. E como eu falei, a época da obra que ele publicou, da Recordações dos Escrivãos Isaías Caminho, é o pré-modernismo brasileiro, que tem temáticas jornalistas, porém tem uma linguagem mais coloquial e fluida, né? Tem um teor mais satírico, mais humorístico, e por isso ele foi muito criticado pelos escritores mais conservadores, que não concordavam. Ele fez muitas críticas sociais à República Velha, que foi de 1889 até 1930, porque ele viveu isso. Ele, como eu falei, além do viés marxista, ele tinha um viés anarquista também. No século XX, ele teve uma transição da literatura por influências europeias de movimentos literários, ideologias, e aí que entra o pré-modernismo. E como eu falei, essa linguagem simples e coloquial levou à ira dos escritores conservadores, e eles chamaram essa linguagem dele de linguagem descuidada. Mas ele, apesar dessa linguagem ser considerada descuidada, ele era muito... as obras dele eram embasadas muito em fatos históricos e em costumes sociais, sem máscaras. Ele era cronista, caricaturista, e essas críticas sociais foram meio que uma vingança a essa época, ao regime, como ele era feito. E como eu falei, ele recebeu severas críticas dos letrados tradicionais. Ele, inclusive, alimentou uma discussão ao confrontar o Machado de Assis, né? Comentado pela crítica nacional literária. Lima Barreto chegou a se candidatar 3 vezes para integrar a Academia Brasileira de Letras. Mas o perfil dele não era parecido com os membros da academia, apesar de ter sido funcionário público do governo federal até 1918. Lima Barreto não se encaixava nessa estrutura oficial, tanto por sua velha estática, que atirava farpas contra elites, quanto por sua vida boa que ele levava. Então, ele, pelas suas sátiras e pelo seu estilo de vida boêmio, ele não se encaixava nesse perfil da academia. Ele, além dele não atender os ideais defendidos por Machado de Assis, que ele dizia que a academia deveria ser uma instituição. A fala dele foi exatamente essa:
boas companhias, boas maneiras e de absoluta respeitabilidade pessoal de seus membros. Portanto, ele não era bem-vindo na academia pelo Machado de Assis e também não se encaixava. Ele ficou famoso pela sua antipatia pelo futebol, porque para ele era uma atividade estrangeira que as pessoas estavam tentando impor ao país. Uma fala dele muito conhecida foi: o Rio não dá nada. O futebol veio matar o pequeno interesse que ele tinha pelas coisas nobres do espírito humano. A pouca literatura que sai nos jornais daqui é lida por alguns e aborrecida para quase todos. As bibliotecas vivem às moscas, os museus, os concertos, as exposições de pintura, os arrebates pitorescos não têm nenhuma frequência, mas nos domingos e dias feriados, não há campo de futebol, por mais vagabundo que seja, onde não se encontre uma multidão. Então, ele era expressamente contra o futebol. E ele teve um vasto conteúdo de obras, romances, contos, críticas e poesias, né? E ele era considerado inquieto e rebelde, porque ele não admitia, ele ficava inconformado com a mediocridade das pessoas. E com a doença do pai, ele acabou se entregando ao alcoolismo. E por isso ele teve várias crises, alienação mental. Ele foi internado 2 vezes com alucinação que o perseguiam. E num momento de lucidez que ele iniciou a redação do livro Cemitério dos Vivos, onde ele dizia uma frase dele que ficou muito famosa, que é: o abismo abriu-se a meus pés, e peço a Deus que jamais ele me trague, nem mesmo o veja diante dos meus olhos como vi por várias vezes. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco. Essa frase ficou muito conhecida. E em 1914, ele foi internado pela primeira vez por depressão aguda. E em 1918, ele foi aposentado por invalidez, que exercia na Secretaria de Guerra. E 1º de novembro de 1922, ele morreu com 41 anos. Sua vida foi do dia 13 de 5 de 1881 até o dia 1º de 11 de 1922. Bom, no momento em que ele vivia, ele era ignorado em seu tempo. Porém, depois de muito tempo, ele entrou para o canone da literatura brasileira. Foi considerado um dos maiores escritores do Brasil, inclusive. E ele tem muito a dizer, não só do tempo dele, mas também do nosso, especificamente sobre raças e gêneros. Ele é um autor que ele publicou essas obras num momento muito difícil da República, e as obras dele são verdadeiras. Ele conseguiu o objetivo dele, porque o objetivo dele com essas obras era realmente impactar, era ele escrever de forma dura para impactar mesmo, para incomodar. Esse era o objetivo dele, por ter vivido numa época onde a Lei Áurea ainda não tinha sido aceita, e depois que foi aceita ainda enfrentou o pós-racismo dessa época, podemos dizer dessa maneira. E ele é um autor que, apesar de ter feito essas obras em um tempo antigo, nós vemos o quanto elas são atuais, o quanto elas são contemporâneas, apesar de tudo. E é interessante o quão avançado para a época ele era, porque ele falava sobre o racismo, né? Sobre a dificuldade de um negro de se ascender socialmente. Ele falou sobre o poder de imprensa,
né, o poder que a imprensa tinha sobre as pessoas, mesmo mostrando talvez uma realidade falsa, que não é real. Ele falava até sobre machismo. Ele falou especificamente sobre homens que matavam as mulheres que os traíam. E ele falou assim, e ele até falou uma frase que dizia: sabe o que é pior do que o adultério? O assassinato. E, é, e ele queria mesmo criticar, ele queria incomodar, ele queria fazer as pessoas perceberem o quão os valores estavam invertidos, o quão é, aquilo precisava ser mudado. E é muito atual mesmo. O racismo pode ter, assim, ficado mais leve, o machismo também, né? Porém, é impressionante, é chocante o quão atuais são esses temas e o quão eles são debatidos atualmente, mesmo fazendo anos que ele morreu. Então, o livro Recordações de um Escrivão de Isaías Caminha é um livro muito interessante, que retrata tudo isso, tem verossimilhança com a própria vida do autor, e é isso. Ele foi um dos maiores escritores do Brasil.